Olá, leitores do RD News. Na entrevista especial desta semana, nós conversamos de forma remota com o presidente da CDL Cuiabá, o senhor Nelson Soares Júnior, que vai falar sobre o impacto da pandemia do coronavírus nos estabelecimentos comerciais da capital. E também a gente vai tratar um pouco sobre as projeções, o que pode se esperar para o comércio daqui para frente, né? Essa entrevista também é conduzida pela repórter Mirela Duarte. Meu nome é Ayrton Marques, sou editor de política, e a gente vai começar a entrevista agora com uma pergunta da Mirela. Mirela, bom dia. Bom dia. Presidente, o fechamento do comércio na capital durou pouco mais de um mês para os estabelecimentos não essenciais, né? O retorno teve início no fim de abril, mais ou menos. Hoje está tudo aberto. Quais medidas estão sendo tomadas? Bom, nós participamos ativamente desse processo junto ao prefeito Emanuel Pinheiro, fizemos N reuniões. Num primeiro momento, lógico, a gente ficou com uma certa resistência em aceitar a medida que ele estava tomando, e ao longo do tempo a gente pôde verificar que isso foi importante no controle da elevação da curva. O comércio, ele sentiu como nunca havia sentido antes. Imagina você ter uma atividade que cessa a entrada de recurso zero. Aí você começa a se desesperar. Vai no banco buscar linha de crédito, não tem linha de crédito, você não consegue acessar. As contas vencendo, o governo ajudou, e bastante, o governo federal, com os programas de auxílio na área trabalhista, né, reduzindo o impacto no caixa das empresas e fazendo com que você conseguisse manter alguns empregos. Assim mesmo, o CAGED do mês de março, do mês de abril, já mostrou e vai continuar mostrando um aumento substancial no desemprego. O que aconteceu nesse período que a gente pôde fazer? A CDL disponibilizou cartilhas, orientação, continuamos fazendo o atendimento da população remotamente no primeiro momento, depois passamos a fazer por agendamento, então, continuamos trabalhando e principalmente mantendo o nosso associado, o empresário, com um pouquinho de moral elevada, dizendo a ele, olha, aproveite esse momento agora, nós estamos disponibilizando o curso, treinamento, fizemos várias lives de informação, trazendo conteúdo para que ele fosse ocupando o seu tempo, melhorando a sua qualidade, melhorando a sua preparação para o retorno da atividade. Ao longo do tempo, o prefeito Emanuel Pinheiro foi sensível e foi dentro do que ele julga ser a abertura com respaldo técnico, né, da área de saúde, e ele foi, então, reabrindo paulatinamente as atividades, que não estão todas liberadas. Nós temos aí setores que ainda estão sofrendo, e muito, que é o pessoal da feira livre, é o pessoal da escola, que ainda não puderam abrir. Os restaurantes vão abrir só na semana que vem. O que aconteceu é que a gente acompanhou, né, a curva de contaminação versus número de mortos, de óbitos, e número o uso da capacidade instalada de aparelhos de hospitalares. E aí a gente viu que Cuiabá está hoje ainda, mesmo tendo essa elevação dos últimos dias, entre uma das cidades, uma das capitais com menor índice por 1.000 habitantes. Então, se você pegar para cada 1.000 habitantes a quantidade de contaminação que nós temos, ainda é baixa. O uso da nossa capacidade de internação, de leitos de UTI e de enfermaria, também dá uma folga para que a gente possa ainda ter um experimento de aumento da curva sem comprometer o atendimento da população. É lógico que a gente vai deixando um rastro aí para trás, que é um rastro nefasto, que ninguém gostaria,
tanto na parte daqueles que perderam seus familiares, como também das empresas que não vão voltar. A gente sabe de empresas que não vão voltar. Ontem, na abertura do shopping mesmo, você pôde observar que tiveram empresas que não reabriram. Essas empresas não deverão voltar mais, infelizmente, é a parte do processo aí que a gente está aí. Outro ponto que é importante salientar, que a gente sempre adiantou e afiançou pelas experiências em outros locais, de que mesmo com a abertura do comércio, você não teria uma recuperação de vendas nem próximo daquilo que era perto da pandemia. Mas, pelo menos, você está aberto e está começando a poder se oxigenar com recurso novo. Então, ontem a gente teve um movimento que não foi considerado excessivo nos shoppings e a tendência é que esse movimento se estabilize abaixo do nível de ontem, né, ao longo do tempo. E isso é plenamente explicável, né? Hoje a gente teve essa notícia chata aí do governador Mauro Mendes estar contaminado, e isso prova que a doença não escolhe quem é que vai pegar e quem que não vai. Então, grupo de risco, que é o meu caso, por exemplo. Eu sou diabético, tenho mais de 60 anos e sou tabagista. Eu não vou sair de casa enquanto não tiver ou a vacina ou o remédio. Eu não vou em shopping, não vou no comércio, não vou comprar nada. E como eu, todos que estão nessa categoria. Os que estão tendo que sair, o que a gente orienta e pede, né, sempre, olha, vá, mas vá com segurança, vá com cuidado. Imagina, a quantidade de informação e de aparato de segurança que tem um governador de estado. E ele pegou. Imagina um cidadão comum aí, que você tem o seu dia a dia atribulado, corrido, e nesse momento que você está ocupado com a sua atividade, é normal você esquecer do cuidado com a doença. E acaba você tendo, então, uma possibilidade grande de contaminação. Perspectivas, né? O que vem pela frente? Nós acreditamos que o mundo está mostrando isso, né? Que a retomada do Brasil deve ocorrer de forma mais acelerada do que aquilo que nós imaginávamos. Então, a nossa previsão era retornar aos níveis de pré-pandemia no segundo semestre de 2021. Hoje, a gente já pode começar a pensar no primeiro semestre de 2021. 2020 é um ano perdido, é muito difícil que você consiga, nesses meses que tem pela frente, ainda sob efeito da pandemia, ainda com curva ascendente no Brasil todo de contaminação, que você tenha capacidade de recuperar o que já passou. Mas a gente espera que nos próximos meses, com o início da diminuição da curva da contaminação, as atividades vão se oxigenando, vão conseguindo ter um espaço maior de sobrevivência e vamos tentar minimizar o que for possível até o final do ano.